O Luís Gonçalves falou-nos em relação à ENEC e aos projetos de escola e chamou a atenção para aspectos muito, muito importantes, nomeadamente a questão da sustentabilidade dos projetos. É muito importante que os projetos façam parte da cultura de escola, ou seja, a escola se reveja nesses projetos, as crianças e os jovens da escola se revejam nesses projetos e que haja realmente uma articulação entre as várias disciplinas, entre os vários anos e até entre os vários projetos. Isso é muitas vezes possível. E é fundamental que os eventos realmente deixem de ser pontuais, a tal palestra, e passem a ser projetos envolventes que envolvam o máximo de intervenientes possíveis, porque daí vem a riqueza desses mesmos projetos e a sua continuidade. Os parceiros, muitas vezes as pessoas estão à espera de receitas em termos de educação para a cidadania e não há receitas. Um agrupamento de escolas tem escolas às vezes em contextos muito diferentes e, portanto, tem que encontrar os seus parceiros, os parceiros adequados, dependendo do contexto e da realidade locais, para que haja uma vivência da parte dos jovens e das crianças, que essa vivência seja com base em experiências reais e não em experiências abstratas. E nisto tudo nós não podemos esquecer de envolver as famílias, porque se nós estamos a educar as nossas crianças e jovens, nomeadamente nas questões da igualdade de género, é muitas vezes difícil depois se em casa a linguagem é diferente. Portanto, temos que envolver a família nesta desconstrução que estamos a tentar fazer todos os dias. Eu próprio estou a tentar fazer em termos da alteração da linguagem, porque isto são muitos anos dentro de uma cultura e de uma sociedade que vinculou esses estereótipos. E há uma coisa muito importante, que é nós temos cada vez mais de trabalhar com os alunos em vez de trabalhar para os alunos. Nós estamos muito habituados nas escolas e eu enquanto professora falo, estamos a trabalhar coisas que os alunos precisam e querem, e em vez de trabalhar com eles. E, portanto, nem sempre vamos ao encontro das expectativas. A Ana Paixão é uma velha conhecida, quando ela falou da experiência dos trabalhos dela ao nível do ensino básico, nomeadamente do terceiro ciclo. Eu fiz parte desses projetos, eu tive esse privilégio e realmente começa a ser um bocadinho tarde começar a trabalhar essas questões nessa altura. Já está muitas vezes muito enraizados determinados estereótipos e não é fácil fazer essa desconstrução. Portanto, é fundamental que se comece a fazer o mais cedo possível. Portanto, ao nível da educação pré-escolar é o melhor, portanto, é impossível começar antes, em termos de escola, portanto, começar logo de pequeninos e, portanto, fazer esse trabalho com as educadoras e com os educadores, porque elas também têm um papel muito importante nessa desconstrução e, portanto, temos mesmo que trabalhar isto e é fundamental este trabalho que a Ana Paixão e que a Julieta Cordeiro partilhou connosco. Portanto, é aí que tem que se começar a desconstruir os estereótipos ao nível dos brinquedos, ao nível das profissões, ao nível das cores. Os bebés ainda não nasceram e nós já estamos a escolher um enxoval cor-de-rosa ou azul conforme vai ser um menino ou uma menina. Portanto, já estamos a pensar o que é que vai ser, se é um rapaz ou um futebolista, coisas assim desse género. Portanto, não temos que ter este cuidado e não inculcar logo antes do nascimento um estereótipo de género que depois vai condicionar toda a vivência dessa criança. E para isso é fundamental envolver as famílias mais uma vez. A Teresa Alvarez também nos trouxe um alerta importante dos recursos que existem. Temos 17 domínios na educação para a cidadania, a maior parte deles tem referenciais, a igualdade de género não tem referenciais, os documentos que nós recomendamos em termos de referencial são realmente os guiões que a SIC produziu em conjunto com o Ministério da Educação, e ela deu exemplos muito pertinentes em relação à articulação que pode ser feita entre a igualdade de género, o trabalho que se faz ao nível da igualdade de género, que é uma questão de direitos humanos, que mexe com a interculturalidade, tem questões associadas à saúde, à sexualidade. As questões de educação ambiental são muito pertinentes, muitas vezes as atitudes delas e deles são diferentes, os géneros têm algum papel e temos que também trabalhar essas questões. A questão dos média, que valorizam muito determinados estereótipos ou acentuam muito esses estereótipos, as questões ao nível do mundo do trabalho, do empreendedorismo, da segurança social. Portanto, é impossível trabalhar as questões de igualdade de género sem passar por todas estas questões. E, portanto, tal como também foi dito, é muito importante que as práticas sejam inclusivas e promotoras da igualdade. O exemplo que nos trouxe a Margarida, o Armando e a Amélia são um exemplo importante que pode ser feito em termos da desconstrução de estereótipos ao nível da escolha das profissões. Portanto, mostrar que não há limitações face ao género. Também é muito importante chamar a atenção para isso, para as questões de poder. Portanto, há sempre aquele estereótipo em relação ao poder do masculino em função do feminino.
É preciso desconstruir as questões da feminilidade e também da masculinidade. Os homens também têm um grande peso sobre eles. Eles têm que mostrar que são homens, muitas vezes quando queriam ser delicados, quando queriam ser afetuosos, socialmente não é isso que se espera deles. E, portanto, é muito importante desconstruir as questões da masculinidade e deixar os rapazes chorarem, deixarem os rapazes brincar com os brinquedos associados às meninas. E, portanto, temos que desconstruir também o lado masculino. E, portanto, a cidadania não se aprende, a cidadania vive-se e nós temos que fazer com que as nossas crianças sintam e vivam e experimentem. E este projeto é um excelente exemplo. Em relação à cuidadania, espero ter dito bem, vem reforçar o que já o outro projeto mostrou. Há realmente um exemplo que foi aqui dado, é que as profissões do cuidar estão muito associadas ao feminino. Falaram em professoras, portanto, praticamente não me pareceu que houvesse professores envolvidos nessa formação. Portanto, é muito importante que as profissões do cuidar também sejam vistas como uma hipótese de escolha em relação aos rapazes. E, portanto, a formação é fundamental. É interessante a questão dos voluntários, porque já na sexualidade também há exemplos do que há hoje da educação pelos pares. Quem melhor do que os jovens para fazerem passar a mensagem aos seus pares. Esse exemplo do que é pior e o melhor de ser rapaz e rapariga pode ser uma forma interessante de os alertar e quebrar alguns estereótipos, e até a própria utilização das palavras ajuda, eu vou ajudar, ou o meu marido ajuda, ou lá em casa eu ajudo, tem que ser partilhar, porque no fundo o que há é uma partilha de tarefas e não alguém a ajudar alguém, como se fizesse uma grande, algo muito importante. E, portanto, quando se fala em igualdade de género, temos que começar por distinguir sexo de género. Em relação ao género, também há as questões da identidade e da expressão, e eu associei aqui aos afetos e ao respeito, porque muitas vezes depois há as fobias em relação a algumas expressões em relação ao género e às identidades de género, que nós também temos que trabalhar. A questão das desconstruções dos estereótipos, como foi falado, a questão das oportunidades económicas, as desigualdades salariais, as discriminações em função do emprego, quer na escolha, quer no acesso, as relações de poder, haver uma mulher que pode ser chefe, que pode liderar. As questões da interseccionalidade, também nas questões de poder, não só em relação ao género, mas muitas vezes em relação à classe e à raça e à classe social. As questões da violência baseada no género, falaram das questões da violência no namoro, é um exemplo, e é muito triste que os jovens achem normal, 1 em cada 3 jovens acham que é normal as questões da violência no namoro. Isto é muito importante ser trabalhado. E a importância do acesso à educação, da redução da pobreza, porque isso também conduz à redução da mortalidade infantil. Concluindo, relevante, é importante a questão das lentes de género, usámos-las e convidarmos os outros a usar, a questão da formação dos docentes, a importância de divulgar os recursos que existem, porque realmente o seu desconhecimento não é positivo. Portanto, fazer as desconstruções dos estereótipos, a importância da cultura de escola, não serem eventos pontuais, mas serem projetos envolventes. Temos que envolver a família, senão não conseguimos chegar lá, porque senão falamos de uma coisa na escola e a conversa em casa é diferente. Chamar a atenção que o feminismo não é o contrário do machismo, o feminismo é promover a igualdade entre homens e mulheres, e depois temos que também ter atenção às questões da fala, porque nós falamos de um lugar e temos que ver que os outros nem sempre falam do mesmo lugar de nós, porque não estão nas mesmas condições, não têm a mesma cultura, portanto há outras questões que temos que também pensar e que condiciona. E termino com aquilo que eu acho que é sempre muito importante reforçar, que é muito importante trabalhar com os alunos em vez de trabalhar para os alunos.